Pronto, saudações lapidadores e lapidados. Hoje, mais um episódio. Temos como convidado o Oxigênio. João Paulo, estudante de Ciência da Computação pela Universidade Agostinho Neto, agora já licenciado e desenvolvedor. João Paulo, seja bem-vindo, mano. Obrigado. Como é? Tranquilo, né? Tá tranquilo. Epá, na realidade estamos a gravar pela segunda vez, porque as primeiras gravações foram a vida, perdemos. Agora estamos a gravar novamente, que é para levar esse conteúdo para os nossos seguidores, para os amantes de TI e não só, que têm estado no nosso canal. Então, por que Oxigênio? Vamos começar por aí, depois eu vou querer saber um pouco mais sobre a tua trajetória. Sim, essa pergunta é que quase todo mundo que escuta esse nome faz. Oxigênio, porque eu desde então gostei muito, mas muito de química. Ok. E houve uma época em que eu estava muito focado nisso e teve um trabalho em que eu decidi representar aquele trabalho, defender o trabalho em forma de teatro. Ok. E no teatro eu era o Oxigênio. Então, desde aquele momento, foram me chamando de Oxigênio, até aqui. Ok. Pronto, é interessante. É assim, eu conheci João Paulo. Depois, o oxigênio, sinceramente eu fui sem entender de onde veio o oxigênio, mas pronto, já tem uma explicação para isso. Então, de onde tu és de Luanda? Sim, sou de Luanda, Kazenga. Kazenga, bairro perigoso. É o que dizem, mas como é que é crescer no Kazenga? Vamos lá, tenta passar isso para nós. Eu não cresci... Bem, eu comecei o meu crescimento no Kazenga. Okay. E saí de lá com 11 anos. É tempo suficiente para saber mais ou menos como é que a coisa sim. É. Na época que eu estava lá, era uma zona melindrosa, porque era naquele tempo dos Calungas e por aí fora. E graças a Deus saí de lá muito cedo. Okay. Saí a tempo de não me tornar um daqueles tropas da banda, porque atualmente um dos grupos que dá sucesso ali de roubar e tal, naquele lado dos Kwanza, eu fui um dos fundadores. Fui um dos fundadores e todo o pessoal da minha leva saiu e deixaram aqueles que nós chamamos de mini. Os minis, são os minis que continuaram, agora a liderar. São eles que estão a liderar o grupo. Mas, posteriormente, quando eu saí de lá, eu me mudei para Sapu 2, isso em 2009. Fiquei um ano na Sapu 2, depois tive que ir no Bengo, porque o estudo aqui em Luanda era difícil e nós não tínhamos condições para tal. Okay. Então tive que me mudar para o Bengo. Fui viver com a minha tia, fiquei 2 anos na minha tia, mas não estava conseguindo me adaptar na casa da minha tia, tive que viver com a minha avó. Lá no Bengo? No Bengo. Ok. Fiz lá 6 anos e depois tive que me mudar novamente para Luanda. Okay. Voltei no Kazenga. Fui já na zona dos ossos e fiquei lá 2 anos, porque o primeiro ano que eu fiquei lá foi em 2016, eu não estava a estudar. Em 2017 também estava a fazer o preparatório. Okay. Então, como ali era um pouco mais fácil do local onde eu estava a fazer o preparatório e a minha irmã também vivia lá, então estávamos aí no Kazenga a estudar um pouco e curtir também um pouco. Peraí, Ossos não é Sambizanga, é Kazenga? Está dividido, mas a parte mais melindrosa está no Sambizanga. Ok. Está dividido, tem uma parte que é do Kazenga, tem uma parte que é do Sambizanga. Sim. Então você, entre Sambizanga e Kazenga, aquela é a tua banda? Digamos que sim. É assim, eu vim para Luanda em 2011. Sim.
tenho noção de como as coisas foram ou como são. São locais que eu passei uma vez a outra, eu não conheço. Mas todo mundo diz Kazenga, Sambizanga, Rangel, são zonas que você não quer estar. Como é que é, tipo, viver lá? Se tens conhecidos por lá, provavelmente as coisas podem ser um pouco mais simples, não vão te assaltar, não vão te privar porque te conhecem. Mas é sempre perigoso. Como é que é conviver, tipo, crescer ali? Você disse que saiu aos 11, mas depois voltaste, mas certamente conheces a vivência por lá de perto. Como é que é? Mesmo tendo conhecido lá, ainda é um pouco complicado porque quando eu regressei, eu andava muito com meus primos, mais alguns amigos, e eles sabem quem é novo na rua. Ok. E quando chamam, falam, não, você é da banda, então fica de lado, não estamos a falar contigo, estamos a falar com ele. E você às vezes tem que ser um pouco mais calmo. Nem às vezes, tens que ser um pouco mais calmo e tentar ceder ao que ele está a falar. Só que ao decorrer do tempo isso foi mudando. Eu tive um episódio lá que foi muito chocante para mim. Desmontaram? Foi algo pior. Foi algo pior. Eu estava andando com meus amigos, mas já estava mesmo lá bem adaptado mesmo. Estava andando com meus amigos e mais algumas miúdas. Então, os marginais da minha zona chegaram, começaram a pedir dinheiro nos rapazes. Eu estava andando sem dinheiro. E as miúdas tinham dinheiro, começaram a falar, não, tá aqui o dinheiro. Falaram, não queremos o vosso dinheiro, queremos dos rapazes. Eu estava sem dinheiro. Um deles me dá uma chapada da cara. Aquele foi chapado. Desconcentraram, rapaz. Yeah. Só porque não tens dinheiro. Yeah. Na tua banda. Eu tinha um tio que era muito conhecido lá. Aquele cara era muito lixado. Então fui até ele, fui queixar. Procuramos o indivíduo que me deu a chapada. Encontraste? Lhe encontramos, pediram para devolver. Devolvi 2. Foi o meu azar. Você já não ia andar mais. Aquele cara ia te perseguir bem. Estava a me perseguir. Graças a Deus, foi na época do Natal, isso em 2017. Eu estava a circular na Praça dos Kwanza e ele estava lá, estava a ser agredido por alguns amigos e amigos não conhecidos, aquele que eram nossos mini, e estava a ser agredido, estavam a lhe picar com faca e tal. E por acaso, as pessoas que estavam a fazer isso são primos meus e eu vi que estavam mesmo a lhe alejar muito. Eu tive que lhe tirar de lá, pedi aos meus primos e tal, mas ainda assim não estavam a deixar, eu tive que lhe tirar de lá, eu mais alguns amigos, levamos ele nas costas e graças a Deus, quando ele recuperou, só falava, quem mexer nesse puto vai ter problema comigo. E por acaso ele é um dos mais maus da rua e de lá para cá eu ando normalmente. Deve ser complicado ter medo da tua própria sombra, viver desse jeito. E tem muita gente que vive assim lá naqueles lados? Tem. A única coisa boa que eu vejo lá, além desse pessoal que faz isso, ainda tem muita gente boa. Muita gente boa e muita gente com vontade de crescer na vida. E mesmo aqueles marginais, muitos deles só estão aí porque foram obrigados. Muitos deles foram obrigados a fumar e por aí fora. Outros entraram por conta de porradas que levavam. Meio que tinha que estar num grupo para estar protegido. Sim. E também tem se você não é de grupo, eles
dificilmente vão te mexer. Ok. Por mais que tenha uma luta e você é de uma zona, você pode ficar aí de lado, eles vão lutar, você aí de lado assistir na boa, não vão te mexer. É só você esquivar as coisas que estão a vir, senão não vão mesmo te mexer. Isso Tipo, você não é um tropa. É o bolo e leite, tá ali, deixa isso lá. vão te deixar andar à Não, vontade. mas é complicado. É complicado. É complicado viver dessa forma. E agora, vamos lá ver. Tu cresceste mais ou menos nesse sistema até os teus 11 anos. Sim. Atenção. Vocês saem os 11 anos e deixam os vossos mini. Você só tinha 11 anos, mano. Você sai, tipo, vais pro Bengo, estudas, provavelmente ensino médio. Sim. Prontos. A vida no Kazenga e no Bengo, onde é que era mais tranquilo? No Bengo foi mais tranquilo. Em Primeiro, termos sociais? sim, sim. Primeiro é que eu vivia com a minha avó e a minha avó saía de manhã muito cedo para ir na lavra e voltava de tarde, então eu ficava praticamente sozinho em casa. E tinha alguns amigos que me incentivavam mesmo a estudar também. Por acaso, todos eles eram de Luanda, Ok. fomos para lá estudar, então era aquela, vai na escola, fica com os amigos que também estão a estudar e por aí fora. Só que também lá teve uma época que também estava se tornando muito melindrosa e eu por acaso também fiz parte daquilo. Você estava em todos os grupos, rapaz. Eu por acaso fiz parte daquilo, mas tive dois amigos do médio, amigos não, eu digo que são irmãos, e eles chamaram-me e disseram, lá me chamavam de Leston. Leston, se queres continuar a andar conosco, tens que parar com isso. E era algo muito estranho. A minha paragem para ir na escola era na zona dos meus inimigos. Eu tinha que dar uma volta grande mesmo a fim de conseguir pegar táxi. Então, quando eles chamaram, disseram aí, me falaram isso, eu baixei a guarda e eu vi, graças a Deus, todos os meus amigos que estavam naquele grupo deixaram e agora são caras bons e continuamos com a nossa vida. Ok. Prontos, tu sais do Bengo, voltas para Luanda. Sim. E ficas 2 anos parado, sem estudar. Sim. Quer chumbaste na ano? O primeiro ano não queria mesmo estudar, estava frustrado. Jovem, você termina o médio, volta para Luanda, volta frustrado. É que eu em 2016 ganhei uma bolsa para Portugal e não consegui ir por conta do meu certificado do médio. Saiu tarde? Não tinha visto. Naquela época estavam a exigir o visto do Ministério da Educação, que é para sair. Eu e os dois amigos meus ganhamos a bolsa. Só um deles é que foi porque o outro estava muito doente e a outro conseguiu ir, tá lá até agora. Então eu fiquei muito frustrado por conta daquilo, porque eu tinha vontade de estudar e por negligência da escola não Perdeste a consegui. bola. Sim. Então fiquei 2016 sem estudar, 2017 chumbei Na ano? na UAN, chumbei Pico! com 4,21. Falei, não vou desanimar. E tem um irmão, que por acaso chamam ele de pai. Estávamos eu e ele naquela época, os 2 anos que eu fiquei lá, ele a maior parte do tempo me falava, não, vem aqui onde eu estou para ficar os dias, o final de semana. Então, como o preparador era final de semana, era antes de dormir, caso. Ele estuda muito. Antes de dormir, caso. Antes de comer, um caso. Então, fui me adaptando com aquela rotina. Decidi ficar com ele também. Era mesmo lá no Kazenga. E eu fiquei com ele esse tempo todo. Fiquei quase um ano com ele. Era estudo atrás de estudo. Eu estava muito focado. E todo mundo lá onde eu estava estudando pensava que eu seria um químico.
E foste acabar na computação. Yeah. Graças ao Paulino, Dr. Paulino. Yeah. Dr. Paulino é que me incentivou. Ok. Yeah. Pronto, então tu 2 anos parado. Estavas a fazer o quê? Além de estudar se preparando, pô, o ano tem 365 dias. Não estavas só a bater caso. Estava a curtir festas. Yeah. Foram os 2 anos que eu mais curti na minha vida. Festas no Kazenga. No Kazenga. Você é corajoso. É. Quer dizer, pá, você já vive lá, então para vocês tipo é normal. Era normal já. Até porque nós também organizávamos festas, então tinha aquela de convida, que é para entrar de favor Na festa do outro. Na tua festa, ou seja, na festa do outro. Qual é a probabilidade de acontecer um evento sem nenhum tumulto? No Kazenga ou no Sambizanga? Acho que é de 15%. 15%. A qualquer momento pode acontecer alguma coisa. Noutra hora foi assim, mas agora, acho que agora já está um pouco mais calmo, só que nunca mais fui para lá curtir festas. Mas nos últimos tempos era tá organizado, tem que ter um contrato com alguns polícias. Tinha alguns polícias lá na zona que ficavam assim de vigia na festa a fim de apaziguar essa situação. Ok. Epá, não é ao todo ruim, como falaste naquele momento, ainda existem boas pessoas e certamente existem que procuram sempre fazer o melhor e se calhar por situações da vida não tem a possibilidade de sair de lá, senão se calhar já teriam saído. Mas como não sei se digo ex-morador ou morador, mas uma pessoa que participou daquilo, se pudesse colocar um horizonte temporal, de quanto tempo para termos um Kazenga, por exemplo, sem marginais? Consegues fazer isso? Não consigo. Porque lá, acredito eu que 70% da juventude está a caminhar para esse lado, que é da marginalidade. 70%, 60% a 70%, e o restante que está aí a estudar um pouco. A tentar fazer diferente. Está a fazer diferente. Yeah. Tu vês alguns programas sociais, governo, ok, para tentar reverter essa situação lá naqueles lados? Lá não. Lá é difícil. Até a polícia, tem zonas que lá a polícia entrar é um pouco difícil. E como é? Vamos ver lá, velho. Isso é bem grave, essa situação. Esses jovens crescem, né? Esses jovens crescem como adolescentes, vão fazendo essas cenas, muitos começam mesmo na adolescência, depois chegam lá nos 20 e poucos anos, já começam a ter necessidade, tipo, criam famílias. Sim. Muitos nem sequer estudam. E esses filhos, quando crescem, vão acabar... Existe a probabilidade de acabarem como o pai, porque normalmente o pai nem sempre é a mãe, né? Coitada, às vezes é obrigada. Já acontecem essas situações. Mas qual seria a melhor forma de combater isso? Se pudesses fazer alguma coisa? Se eu pudesse fazer alguma coisa, procuraria fazer campanhas de mobilização à juventude. Não, por acaso já tem. Por acaso já tem alguns programas de futebol que estão a combater isso, porque a maior parte das pessoas de grupo jogam futebol a sério. Okay. São mesmo craques. Então, tem um pessoal no Kazenga, Cacoaco e Sambizanga que organizam aqueles futebol de rua. Ok. Já dá para ocupar, sim, o pessoal. E pagam alguma coisa, então já lhes ocupa um pouco. E se eu pudesse, investiria nisso e lhes falar estudar por agora é um pouco difícil. O que é que deve fazer? Como
A maior parte da juventude fica nas praças, nas paragens, a cobrar para ter um Alguma dinheiro, coisa. alguma coisa. Então, acho que eu entraria por este lado, a fim de criar uma associação, para ele não ser um indivíduo autônomo, criava uma associação que ele prestava serviços e receberia alguma coisa, e nisso teria programas de formações, Ok. porque todo mundo lá, que está lá espera ter um carro, então ajudaria um pouco na escola de condução por aí fora, e se calhar criar uma pequena startup ou empresa a fim de, como o Yango, eles mesmos Começarem a que trabalhar. ia começar a trabalhar. Ok. Yeah, porque é complicado. Se só falar, fala-se muito disso. Sim, Raramente vê-se coisas a serem feitas. E tem aquela de, por exemplo, tu cresceste lá, teus amigos estiveram lá e conversam contigo. Tu terminaste a licenciatura há pouco tempo. Dá aquela sensação do gueto venceu, mas é só no intervalo de 50. certo. O gueto não venceu. Não, Então, é necessário fazer-se mais para se dar possibilidade a essas pessoas. E, quem sabe, começar a isolar. Porque se os 50 estiverem no mesmo sítio, se calhar mesmo que des formação, des essas cenas, no momento que eles ficarem sem algum dinheiro, não vão esperar final do mês. certo. Vão procurar fazer alguma coisa, porque já é o hábito. E se calhar isolar eles, lhes atirar em locais diferentes, Diferentes, sim. se calhar também pode diminuir essa vontade de querer olhar para esse lado um pouco mais ruim para a sociedade do que propriamente um lado que agregue valores. Não é? Sim. Prontos. Então, tu, 2017, te preparas para o ano, quer dizer, chumbas, Sim, continua a te preparar, 2018 entras. sim, sim. O AN, Ciência da Computação. Oh, rapaz, tua vida foi dura. Kazenga, Bengo, depois o ano. Como é que é? Não, vê, como é que é tu saíres do Kazenga, entras na UAN e hoje licenciado? Como é que é o impacto disso na tua vida, as pessoas que estão próximas a ti? Porque viram você naquela situação. Sim, Certamente acompanharam alguns balos que você participou. E verem você como a beca. Qual é a sensação? Ou, tipo, o que é que você pode perceber dos teus familiares, tipo, das cotas e tal? Meus irmãos sempre me apoiaram muito e eles sabiam o meu potencial e sempre estiveram aí para mim. Já os meus amigos sabiam que eu tinha potencial e também sempre acreditaram em mim. No meu grupo, eu sempre fui um dos mais truta do grupo, em termos de matemática, física e química, principalmente química. Então, eles sempre sabiam que eu não desistiria para nada, porque eu tinha um sonho. Agora, outro pessoal da zona, eu tive que me afastar, tanto é que em 2018, quando eu entrei na UAN, eu tive que me mudar do Kazenga para Sapu novamente. E ainda, no princípio ainda tinha aquela de ir nos finais de semana, mas isso foram 3 meses só. Eu falei, não, se eu realmente quero alguma coisa, tenho que deixar de ir lá muito. Eu fiquei quase 2 anos sem ir lá. E se eu fosse, é porque tinha alguma coisa importante que é para resolver, mas não ficava muito tempo por lá. E voltava sempre e nem aceitava mais dormir. E eles sempre diziam: eu sei que estás aí, estás focado no teu estudo, mas se puder dar uma passada para visitar os teus amigos, eu só falava: quando puder, Passo. apareço. Ok, ok. Mas eles sempre acreditaram em mim. Tanto é que depois da minha licenciatura, eles me chamaram, fomos para lá, que eu não avisei praticamente para ninguém. Fui para lá, tivemos um convívio básico e eu notei aquela alegria por parte deles.
porque nem todos lá, nem todo mundo consegue. Tanto é que quase todos os meus amigos terminaram médio e quase que nenhum deles está na universidade. Só tem mais 3 que estão na universidade. Os meus amigos do Kazenga. Ok. Yeah. Prontos. É complicado. Mas são esses exemplos de superação que provavelmente quando tu puderes vais sempre puxar um ou outro. Isso pelo menos vais poder fazer. Eu conheço também o teu potencial e certamente vais escalar mais, ok? Pronto, entras na ciência da computação. Agora vamos falar da UAR. Como é que foi? Você é bom químico, tu entras e encontras... análise 1, álgebra 1 provavelmente foi moleza. Mas você encontra programação. Como é que foi? Como é que te receberam? O primeiro é que eu entrei por influência do Dr. Paulino. Eu fui me inscrever. Esperança ou Jonas? Jonas. Ok. Ele estudou, fez o médio onde eu fiz e eu via ele sempre lá. E quando eu me mudei, quando eu vim me inscrever, por acaso ele que me atendeu. E eu vi ele. A minha mãe trabalhava lá na UAN, então minha mãe me dirigiu a ele. Ok. E não, ele me disse, não, em vez de você se inscrever em telecomunicações e eletrotecnia, porque eram os cursos que eu queria fazer, porque eu vim de eletricidade. Ok. E se inscreve em telecomunicações, que é o curso que você quer, e se inscreve em computação, um curso que você não quer, garante a entrada aqui na universidade e posteriormente podes trocar. Eu falei, não, é uma escolha fixe. Chumbei. No segundo ano, voltei com a mesma opção, com as mesmas opções. Ok. E não entro na primeira opção, entro na segunda. Computação. Ok. Quando comecei a estudar, nos 2 primeiros meses, como as aulas eram só matemática que tínhamos, análise matemática que tínhamos aula sempre, então eu ainda estava assim meio apreensivo, eu queria realmente trocar. Mas depois da primeira prova, que por acaso foi tua, eu falei, não, é aqui. Porque eu era um dos mais carneiros em termos de programação. O Dr. Paulino, como conversava muito comigo, ainda me disse, você se garante nas matemáticas, não se preocupa com inglês, se preocupa com as programações. Eu disse, não, vou lutar. E o meu computador era aquele que o visor está no outro lado. Para programar tem que pegar. Eu comecei a ganhar interesse na computação. Nas primeiras aulas de lógica de programação, nunca me esqueço disso, que por acaso é algo que me motivou bastante. Tínhamos colegas repetentes, que era o Ciano e o Alex, eles estavam assim em frente de mim. O algoritmo era a descrição narrativa, para fazer um algoritmo para sair do Quilamba até na Marginal. Graças a Deus eu não consegui. Digo graças a Deus porque o Ciano estavam assim em frente, o Ciano e o Alex estavam em frente de mim. Até isso, você não consegue, você é carneiro. Olhei para eles, falei, não pode. Eu vi o exercício depois, vi o exercício e falei, eu realmente sou carneiro. E era algo constante, eles, você é carneiro, você é carneiro. Como a forma que eu entrei na UAN parecia que eu já era repetente. Ok. E então, eles falaram, esse vídeo é repetente, tá assim. Então, eu fui para casa, o meu irmão menor fez informática no médio, disse, Caçula, me dá só teus books, não sei o quê, vou estudar. Ele me passou uma série de exercícios, eram 1000 exercícios, e me passou algumas aulas em Portugal. Eu fiz os algoritmos em 2 semanas e graças a Deus eu já tinha colegas como o Osvaldo Deimo e o Lela, que estavam no meu grupo. E o Lela Fieta. Lela, eu falei no Lela, me dá só 2 semanas. Lela já entrou extremamente duro. Eu pedi ao Lela que me acompanhasse e ele por acaso fez isso.
todos os dias eu lhe apresentava meus algoritmos, a minha evolução. Ele me disse, não, estás a se matar muito em estudar essas coisas que você já sabe, você só não sabe que sabes, porque você já consegue resolver algoritmos todos. Então, procura fazer projetos. E na época que nos deram o projeto, éramos 5 no grupo, dividimos. Eu e o Lela estávamos a fazer de lógica, e o Osvaldo, a Catarina e o Milton estavam a fazer o projeto de introdução à informática. Ok. Eu ainda assim fazia de introdução à informática porque eu não sabia nada, praticamente nada de HTML e CSS, fazia de introdução à informática e ajudava o Lela a fazer de lógica. Fui ganhando habilidade e quando tivemos a primeira prova foi onde eu disse, não, vou me dedicar. Eu tive 10.25. A Paula, a Isabel tiveram 20. Eu olhei. Falei, não vou estudar para aprender, vou estudar para superar essa idade. Olha só. Detestava mulheres que tiravam nota mais alta que eu. Mas é normal. Pra mim não era, eu era meio machista. Estudei, tanto que na segunda prova eu tive 16, a Paula também teve 16, a Isabel teve 14, eu acompanhava muito elas. E na outra prova eu tive 13, a Paula teve 14 e a Isabel teve 16. Falei, não pode. Vou estudar mais. Só que já não dava mais porque a lógica de programação já havia terminado o plano curricular, mas a introdução à informática eu sempre tive ali nos bons porque tinha muita matemática também e física, era algo que eu já aprendi em física, então era um pouco mais fácil, tirando aquela parte da informática propriamente dita, e era um pouco mais fácil para mim. E depois, segundo ano, só foi já seguir, porque a cadeira que realmente me fez com que eu estudasse muito foi PP, que por acaso é a De cadeira. programação? Sim, por acaso é a cadeira que eu achei a mais difícil no nosso plano curricular. Pepe? PP. Ok. Achei a mais difícil no nosso plano curricular. E é uma cadeira que você, se você faz o projeto, você sabe programar. É divertido. Você realmente sabe programar. E por acaso o meu grupo tinha, enquanto a Ana pegou o projeto de AID, Ok. eu peguei o projeto de PP, o Lela pegou o projeto de PO, o Milton pegou o projeto de AC. Cada um com o projeto dele, mas era, independentemente de eu estar a fazer o meu projeto, você pode fazer o que eu estou a fazer. Eu pedia para você fazer algumas funções e tal, você me apresentava, mas eu sabia que a responsabilidade de fazer todo o projeto era meu, era só para não estar perdido e depois levava na nossa oficina, que era explicar. E tanto é que os projetos que eu pegava, defendíamos primeiro, e quando você defende, vai dar um help na pessoa que está com muita dificuldade. Então, Ok. defendemos o DPP, nós a defender, Ricardo chegou. Esse projeto está assim por quê? Eu falava, tá como? Não, tá fixe, que fez o Lela. Eu falei, essa é normal. Falei, sério? A partir daquele momento, eu com o Ricardo começamos a ter um atrito. Ricardo Neves. Ricardo Neves, Ok. que fez o Lela. Lela teve 18, eu tive 17, a Ana teve 17, o Black teve 16. No projeto de PO, o doutor olhou, nós fizemos uma validação. O projeto estava indo tão bem. Eu cheguei e falei, Lela, não validamos isso. Ela disse, vamos fazer agora. Era momentos antes da defesa.
fizemos a validação. Nem entrar, para entrar no sistema tinha código, nem entrar no sistema estávamos a conseguir. No vosso próprio sistema. O Lela entrou, nada. O prof lhe falou, não é você que fez. Ana veio, nada. O Milton veio, nada. Eu falei, como fizemos a validação das letras maiúsculas, no princípio, vou ainda tentar, meti, entrou, prof, você que fez. Lela Passalho. não, né? Ficamos a defender. Por acaso saímos mesmo muito mal, tivemos 12, eu tive 12, o Lela teve 11, a Ana e o Milton tiveram 10. Falamos, não pode. Projeto D&D com o Dr. Hélio e Dr. Neleosmar, chegamos, logo que entramos na sala, falamos, queremos defender com o professor. Todos os monitores que estavam com outros grupos deixaram os grupos, despacharam os grupos, vieram ter conosco. Ficaram os monitores, eu, a Ana e o Lela, porque o Milton, antes da defesa, desistiu, falou, não vou entrar aí. Era uma defesa, era fight. O professor pergunta, nós estamos a responder, Lela pediu um marcador, foi no quadro, o prof também com o marcador dele, estamos aí, não sei o que, eu também peguei o marcador, os colegas, os monitores que estavam a fazer pergunta, sempre que perguntasse alguma coisa, estamos a responder, todo mundo está falando, esse grupo vai ter boa nota. Quando fomos ver essa nota, Lela teve 13, eu tive 12, Ana teve 12, falamos, cheio, aquela defesa muito... O prof por acaso nos chamou, falou, não gostamos, porque primeiro saiu a pauta, só haviam aprovado 5 pessoas na minha sala, nas 5 pessoas meu nome não estava, só o nome do Lela é que estava no meu grupo. E no dia fizemos a defesa, no dia da prova de recurso, o prof estava chamando as pessoas que tinham a opção de fazer a prova ou ir para casa. Me chamaram, falei, uau. O me disse, não, tens 10. Mas se você quiser fazer a prova, podes fazer melhoria. Eu disse, não, vou fazer. Eu vou fazer a melhoria como eu tinha. Eu sempre fui aquele aluno de falar muito nas aulas. Yeah. O doutor ele chegou. Sempre chotar, né? O doutor ele chegou e me disse, não, se você ter 15 nessa 16 nessa prova, eu vou te dar mais 2 pontos. Falei, tá bom. Fiz a prova, o doutor ele me ligou. João Paulo, tudo bem? Sim, doutor. Olha, conforme combinamos, se você tivesse 16, daria mais 2 pontos. Mas infelizmente tiveste 15. Eu falei, não. Então não posso te dar nada. Falei, está bem, professor. Eu falei, vou buscar o histórico de todo mundo que teve essa cadeira, fui buscar o histórico. Falei, não, por acaso, tens uma das melhores notas nessa cadeira. Eu falei, então estou bom. Falei, então aqui já sei, já estou enquadrado na ciência da computação. E depois de lá para cá foi só seguir e somar. Ok. Yeah. É muito bom isso. Então, é um exemplo de superação dentro do próprio curso, né? Sim. Ok. Recentemente vocês defenderam. Queres falar um pouco sobre o vosso projeto? Sim, posso. Não, de que se trata? O que é? Nosso sistema ou seja, nós temos uma aplicação mobile que é intermediária ou seja, é intermediária na procura de doadores de sangue. O nosso sistema é capaz de sugerir doadores de sangue, sugerir hospitais perto de si, a fim de fazer o agendamento de doação. Okay. E também é possível fazer uma solicitação de sangue de um determinado grupo em um determinado hospital. Ok. E isso já está a ser usado? Não. Espera de quê? Infelizmente, depois de terminar... Ficou aí. Mas Pronto. é algo que nós estamos a pensar em dar continuidade.
O grupo está ainda aí. Se calhar não querem pegar aquilo e monetizar já. Se calhar querem pegar e oferecer a alguma instituição. Sim, sim. É só garantir nos termos e condições que é para ser oferecido. A pessoa que vai pegar isso não tem que cobrar ao Estado. Certo. Ok? Por esse motivo, por exemplo, que o perfil.ao eu publiquei gratuitamente. Já apareceu pessoas a pedir para que fosse projeto final do curso, mas eu sabia que depois isso ia morrer ali, porque alguns projetos morreram assim. Então preferi mesmo publicar sem entregar para ninguém. E está aí, gratuito. Então vocês podem partir por esse princípio, mas dependendo do vosso orientador, qual é a finalidade do projeto. Também tem esse lado. Sim. Bem, vocês têm que validar se vale a pena. Porque tem muita coisa que acaba morrendo no computador, que é boa. Se calhar, se publicarem, nem que for gratuito, alguém vai usar. Imagina uma aplicação dessa, onde tem utilizadores ou pessoas com vontade de doar, e eu poder baixar uma aplicação dessa e fazer uma solicitação e isso salvar vidas. Ok? Se calhar não é uma solução que queremos simplesmente ter no computador e falar que fizemos. Certo. Deveria ter alguém de facto a usar. Ok? Então acho que deveriam olhar nessa vertente. Eu sei que já defenderam, não tem mais obrigação de olhar para aquilo, mas recomendo que deem uma olhada, disponibilizem. Numa primeira fase pode ter 2 pessoas, 3 pessoas, mas depois de um ano vais ter por aí 50 pessoas a usar. Por exemplo, o perfil hoje está com 400 e tal pessoas a usar. E a intenção é que que cresça mais. Então podem colocar isso a funcionar. JP, prontos. Ciência da computação agora como profissional. Quando propriamente entras no mercado de emprego? Eu entrei no mercado de emprego em 2022. Não, entramos, eu e Lela, em 2021. Foi difícil encontrar o primeiro emprego? Não, porque eu estava em casa, a Ana ligou para mim, tinha um senhor que queria um site. Então a Ana ligou para mim, disse, tem um ex-colega meu que quer um site, então passei o teu número, e eu por acaso nem programava web, passei o teu número, então você e o Lela vejam o que podem fazer. Ligo para o Lela, falei, aqui tem um projeto assim, 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 como é que vamos fazer? Ela me disse, tá fixe, vamos fazer essa cena. O Lela nem tinha computador, eu tinha. Então, entrei em contato com o senhor, fui para lá na primeira reunião, consegui o cliente, chamei o Lela, em minha casa lhe dei o meu computador, enquanto ele fazia 2 dias com o computador para fazer a parte dele, e eu 2 dias para estudar um pouco programação web. Só que depois eu comecei a programar também, então começamos a fazer em simultâneo. Tanto é que quando caiu o primeiro cumbu daquilo, fomos comprar um computador para o Lela, naquele mesmo dinheiro. O Lela até me disse, vamos repartir no meu. Eu disse, não, você precisa de um computador agora e nós precisamos fazer dinheiro. Você sem computador fica um pouco mais difícil porque o trabalho demora mais. Então fomos comprar o computador do Lela, começamos a trabalhar. Tanto é que o senhor disse, não, em vez de vocês prestarem serviço para mim, passam a trabalhar para mim. Assinamos o contrato e tal, trabalhamos lá alguns meses. Depois da Covid, aquilo, meio que esquecemos daquele trabalho, porque nós só íamos lá 2 vezes por semana. Nessas 2 vezes também não tinha muita coisa para fazer. Tem uma empresa, Academia Rede de Negócio, que estava surgindo no mercado na época. Nós estávamos a desenvolver aquele site, mas depois da Covid, não, isso foi em 2020. Depois da Covid, a empresa ficou assim meio para lá, então o senhor que nos contratou perdeu o cliente. Então deixamos de trabalhar, eu deixei de trabalhar por algum tempo, eu e Lela deixamos de trabalhar, fazemos aqueles trabalhos, vamos na escola do médio, os putos que estão a fazer o último ano, vamos fazer o sistema, e eles nos pagavam. Depois disso, em 2022 foi quando comecei a fazer o meu primeiro estágio, isso na Angotés,
de 3 meses, eu, Lela e o Daniel começamos lá. Estávamos a fazer o estágio, eu recebi formação para primavera, para trabalhar com primavera. Éramos consultores e programadores. Ok. E depois disso, depois dos 3 meses, ficamos um mês em casa. O Lela começou a trabalhar na Afrizone e eu voltei lá na Angotes. Me chamaram para continuar a trabalhar lá. Fiquei lá 8 meses. Depois da Angotes fui para Átomo. Fui para Átomo. Fiquei lá 2 meses. Depois da Átomo entrei para a ED, que é onde eu estou agora. Ok. Opa, good. Já está a fazer uma estrada. Yeah. E o que é que falta para ires nas bigs? Nas empresas bigs? Eu acho que é concentração por parte minha. Ok. Porque a maior parte das entrevistas que eu tive em grandes empresas faltou aquela concentração. Tanto é que eu passava nos testes psicotécnicos, mas depois da entrevista com RH eu ficava. Depois eu tive uma experiência não muito agradável na Tistec, que eu prefiro não falar. Epa, és livre. Então relaxei, falei não, vou treinar um pouco esse lado. Depois daquilo apareceu uma empresa francesa, Atu, eu fiz os testes, passei na entrevista com RH, só que eles depois de um tempo, passamos nas formações e tal, fizemos todas as formações. Depois de um tempo eles disseram que não, o governo ainda não pagou para eles começar o trabalho. Mas Então está pendente. Está pendente. Ok. Prontos. Então, diz-me lá, Oxigênio. Tu tens valências em desenvolvimento web, mobile, mais o quê? Vai lá. Eu tenho valências em desenvolvimento web, mobile, sou administrador de base de dados júnior, porque trabalhei com isso há um tempo, e também tenho noções de análise de dados, gestão de projetos. Isso é tudo diferente. Difícil. Gestão de projeto, análise de sistema. Ok. Yeah. Não, é necessário, porque existe, não diria escassez, né? Agora nós temos vários profissionais no mercado e normalmente as empresas acabam olhando para as mesmas pessoas. É como se fosse o time dos sonhos da música. Todo espetáculo são sempre os mesmos músicos angolanos que vão. Certo. E se começarmos a olhar mais ou menos no desenvolvimento, essa é a minha opinião, ok? Posso estar completamente errado. Certo. Mas eu acabo vendo que são quase sempre as mesmas pessoas que são requisitadas. E, apesar de que no mercado temos muita gente com capacidade e às vezes só não são conhecidas. Ok? Então, programas como esse, como outros que estão por aí que eu conheço, vão trazendo essas pessoas tipo à vista de pessoas que podem contratar e podem fazer alguma coisa. Então é sempre bom vender o peixe, como se diz. Vamos voltar para o Kazenga. Vamos. Pronto. Tu cresces no Kazenga. Tu eras de grupo. Depois tu vais para a escola. Como é que foi estudar? Já falaste que foi complicado, tinhas que dar uma curva enorme, mas nunca te sentiste na posição de você sozinho, sem ninguém te falar, tu a fazer o quê? Será que é mesmo esse caminho que eu quero seguir? Por acaso não. Porque apesar dos apesares, eu sempre fui bem dedicado. Ok. E eu sabia o que eu estava a fazer. Tipo, eu sempre fui da opinião que não existe escolha errada. Existe caminhada mal feita. Ok. Então, eu sempre falei, minha motivação é dinheiro. Não importa o caminho que eu vou seguir, desde que seja o caminho do bem, não importa, eu tenho que chegar onde eu quero.
a minha mãe até falava, você fica muito tempo aí a estudar? Eu disse, não, eu não gosto de estudar. Eu sempre falei, eu não gosto de estudar, eu gosto de dinheiro. Esse é o caminho que eu vi para conseguir ter dinheiro, nem que seja o único, mas é o caminho que eu vi para conseguir dinheiro. Então, vou fazer pelo dinheiro, não Pelo estudar. não pelo estudo, sim. Então, sempre fui aí me dedicando, até que eu consegui ser licenciado e por acaso estou a fazer um pouquinho de dinheiro. Um pouquinho, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. E eu sei que em menos de um ano vou fazer ainda mais. Ok, isso é importante. Isso é Yeah. importante. Agora, eu fiz essa pergunta anteriormente num formato um pouco mais focado para o Kazanga, mas vou fazer assim para a sociedade. Como desenvolvedor que somos, nós olhamos para a nossa sociedade e notamos a escassez, não muito de técnico, mas de ferramentas para auxiliar em certos trabalhos. Além do lado foco dinheiro, tu não te vês a fazer projetos filantrópicos que podem ajudar uma outra instituição, uma outra pessoa? Sim, eu realmente sou uma pessoa muito, mas muito solidário. Ok. E esse meu lado me desperta muito em fazer coisas que poderia ajudar a nossa sociedade. Por exemplo, eu estou a desenvolver uma aplicação que visa a registrar todos os incidentes na via pública. Ok. Por pessoas singulares? Sim. Ok. Incidentes na via pública. A finalidade do sistema é se tiveres na via pública e sofres um acidente, acidente, qualquer acidente, as pessoas que estão ao teu redor podem fazer Esse registro? o registro daquela ocorrência e também podem seguir o transporte que te levou. Isso é, ainda não tem, como não temos meios suficientes para rastrear um carro, então a pessoa que está a levar, se tiver um smartphone, faz o cadastro, então vai ser a pessoa Que vai ser rastreada? sim, que vai ser rastreada por intermédio do GPS do seu telefone até o hospital. Isso assim vai facilitar com que a família encontre aquela mesma pessoa. Porque na realidade eu comecei com essa ideia em 2020, mas não era focado em acidentes na via, mas sim em perdas de documentos. Ok. E eu perdi o bilhete, então naquela procura falei, não, vou fazer um sistema que ajuda. Então generaliza. Qualquer ocorrência e categoriza. Agora já fiz isso, já estou a fazer isso na minha aplicação. Ok. Então, perdi o documento na via pública, falei, não, vou fazer isso. Chamei alguns colegas da nossa universidade, que era na época o Júlio e o Rogério, então ficamos a trabalhar, só que aquilo ficou parado, porque depois houve uma aplicação igual a que nós queríamos desenvolver, ficamos aí um pouco para baixo, tanto que eu entrei em comunicação com a equipa que desenvolveu, eu disse, não, vocês desenvolveram essa aplicação, mas eu tenho algumas ideias para acrescentar nisso, então podemos fazer uma parceria. Eles disseram que não, a aplicação está boa, não sei o quê. Então, até já tinha a ideia de como monetizar a mesma aplicação. Ok. E eles disseram que não, queremos ficar com isso, não sei o quê. Tanto que a aplicação morreu. E eu com essa minha aplicação mobile, vou dar sequência com os meus planos e vamos ver onde isso vai dar. O meu conselho, publica ela. Deixa as pessoas usarem. Sim. Monetização pode vir a posteriori. Isso é, não que não seja importante, mas... Não, mas essa aplicação não vai ser... Não vai ser monetizada? Não vai ser. Beleza, boa. Não vai ser. Então, disponibiliza ela, procura aí um servidor fixe, coloca, as pessoas vão usar. Porque há quem vai dizer, mas se eu perder, coloco no Facebook. Sim, mas quantos amigos vão... Quantas partilhas, quantas situações vão acontecer até chegar a você? Sim. Tu não sabes.
E se for para procurar exatamente aquele documento, como é que tu procuras? Tu não sabes. Não sabes, Se certo? tiver uma ferramenta dedicada a perder o bilhete de identidade de alguém, se ele procurar pelo número do bilhete, encontra. Certo. Se ele procurar pelo nome da pessoa, encontra. Então, acredito que essas ferramentas precisam existir. Não resolvem o problema, mas facilitam ou ajudam a minimizar o stress de voltar a encontrar a tua documentação. Hoje em dia, tratar documentos é chato. É chato. E ninguém consegue mudar o mundo sozinho. Exato. Com pouco que vai fazer, já vai melhorar dar alguma coisa. Alguma coisa, certo? Isso é importante. Epá, JP. Agora, peraí, deixa eu entender. O teu nome é Oxigênio, Leston ou JP? Ou João Paulo? Meu nome é João Paulo. Leston vem de onde mais? Meus familiares. Você tem muitos nomes. Daqui a pouco vai ter o nome da escola, o nome do Kazenga e outro nome profissional. Olha, por mais incrível que pareça, foi basicamente assim a minha vida. Numa banda te chama o nome? Eu quando estava a fazer o curso de eletricidade, eu me chamam, os mais próximos me chamam de M-Líder. M-Líder. Yeah. Você vem de onde mais? Você tem quantos nomes? Então? Eu sempre fui de me apelidar M-Líder. O M é de Manuel. Ok. E o líder era só porque eu tinha muita boca e agora depois mudei o nome para descarga elétrica. Descarga. Você está precisando de carregadores, né? Eu estava numa aula de eletricidade, estávamos a falar sobre. Estávamos a falar sobre. Era mesmo sobre que já me esqueci. Estávamos a falar um tema que envolvia isso. E ainda eu disse: não, a partir de agora meu nome é descarga elétrica. E aquilo colou, os meus colegas do médio, já foram me chamando de descarga elétrica, os professores também. E na universidade continuei com o Oxigênio, que é algo que eu vim com ele de lá das classes mais abaixo, do preparatório também. Mas atualmente João Paulo. João Paulo. Já não... vai estar numa reunião um dia, vai encontrar alguém e vai chamar, ei, descarga elétrica. Na empresa onde eu estava, na Angotel, o meu boss me chamou de Oxigênio. Sim. Eu falei, João Paulo, você? Não, é Oxigênio. É o nome, ele aprendeu o nome e vai falar. Yeah. Mas tá bem, JP. Epá, JP, muito obrigado por vir. Pela segunda vez, o estresse. Pronto, muito obrigado. Obrigado, eu. Essa é a parte que vai entrar, porque o resto que falei atrás já eliminei. Tá fixe, meu. Yeah. Epá, pessoal, foi mais um episódio de Lapidadores e Lapidados. Esse que é o JP, a.k.a. Descarga Elétrica, a.k.a. Leston, a.k.a. Oxigênio. Eu não sei qual é o nome que vou lhe chamar, mas pronto. É mais um jovem que está no nosso mercado, que é profissional. Por acaso eu tive a chance de estudar com ele e por um prazo de 3 anos pude acompanhar o desenvolvimento e a evolução das capacidades quanto ao desenvolvimento de software, e ele é que dá resposta às situações. Então, é mais um angolano a tentar fazer o certo no seu país, não é? É verdade. Tá fixe. Muito obrigado. Obrigado, eu.